dia, né? Bom dia para vocês, um ótimo dia para todos nós, né? Gente, a gente parou aí na página 51 em História, né? A gente parou na página 51, né? As mudanças sociais na Rússia czarista, né? Ou seja, a gente falou um pouquinho sobre o contexto da Rússia ali no início do século XX, né? Você está vivendo ali aquele momento da Rússia ali, um momento de muita crise, de muito privilégio para poucos, e muita gente passando fome, muitas terras na mão de poucos, e muitos camponeses ali sem direito a nada, sendo explorados, trabalhadores ali trabalhando mais de 16 a 14 a 16 horas por dia, né, sendo explorados, baixos salários e tudo mais. Isso vai gerar, né, algumas mudanças sociais, né? Isso vai gerar algumas reivindicações e consequentemente algumas mudanças sociais que vão ser importantes para a Rússia no início do século XX, né? Posteriormente aí para o século XX inteiro, né? Lá na frente a gente vai ver a Guerra Fria, por exemplo, em que a União Soviética, que é a Rússia, se transforma em União Soviética, vai participar. Então você tem algumas mudanças aqui, né? No cenário político principalmente. Você tem ali no início do século XX, você tem uma influência muito grande de uma ideologia que surgiu no século XIX. A gente viu ano passado algumas ideologias que surgiram no século XIX, né? Foi um assunto do ano passado nosso, no 8º ano. A gente viu algumas ideias que surgiram no século XIX. O anarquismo, o positivismo e o socialismo. A gente falou sobre o socialismo científico, socialismo na prática. A gente falou lá de Lenin, de Lenin não, de Engels, de Karl Marx, né, que foram aqueles caras que surgem a grande ideia, né, a Rússia, os alemães, né, Engels e Karl Marx, e ela vai ser muito influente, na Rússia, né? Essas ideias, principalmente a parte operária da Rússia, os operários e os camponeses vão se apegar muito a essas ideias socialistas, né? Essas ideias de Karl Marx, os livros de Karl Marx, Manifesto Comunista, o Capital, né? Vão ser muito lidos por essa parcela da população. E aí eles vão formar, né, o que a gente chama aí de POSDR, né? Partido Operário Socialista Democrático Russo. Esse partido ele vai se formar, né, na clandestinidade, né, até porque o czar, que é o imperador russo, Nicolau II, não permitia esse tipo de... na Rússia não era permitido esse tipo de partido, então ele vive no início na clandestinidade, né, e num determinado momento esse partido ele vai se dividir em dois grupos, né? Os Menkeviks, né, que eram minoria, que significa minoria em russo, e os Bolcheviks, que significa maioria em russo, né? Os Menkeviks, eles queriam uma coisa menos radical, né? Eles queriam mais uma situação de uma aliança entre os operários e os burgueses, né? E do outro lado, os bolcheviques queriam uma questão mais radical. Eles não queriam essa união com a burguesia, eles queriam uma união entre os operários e os camponeses, né? Então vai haver essa divisão. O principal líder, principalmente dos bolcheviques, vai ser um cara chamado Lenin, né? Na verdade o nome dele não é Lenin, mas ele recebe o apelido de Lenin, fica conhecido historicamente como Lenin, né? Vocês vão muito ouvir falar dele. Na verdade vão ser três caras aí muito importantes nessa Revolução Russa, três caras que vão ser muito falados ao longo de... Quando a gente fala de Rússia comunista, a gente sempre vai falar de Lenin, de Trotsky e também principalmente de Stalin, principalmente a partir lá da Segunda Guerra Mundial, onde ele vai ter uma participação muito grande, né? Mas você tem aí, né, essa divergência, né, entre esses dois grupos, né? E em 1904 e 1905 você tem a participação da Rússia, né, no chamado Guerra Russo
japonesa, né? A Rússia entra em conflito com o Japão. E isso piora a situação da Rússia, porque vai haver muitos gastos aí, né? A Rússia já vinha com problemas de fome, de miséria, de pouco investimento industrial. Lembrem que a Europa está passando por uma revolução industrial, né? Então isso tudo também está acarretando problemas para a Rússia, problemas financeiros, econômicos, sociais, e essa guerra ela só vem aumentar esses problemas, certo? Tranquilo? Então, a Rússia perde essa guerra, existe uma grande quantidade de mortos e feridos, ou seja, existe uma grande perda financeira, além de perda de vidas, então isso piora a situação da Rússia, né? E em 1905 ocorre uma grande revolução, a chamada Revolução de 1905, que vai acabar lá, vai terminar com o Domingo Sangrento, que acaba aumentando as reivindicações. Na verdade, em Petrogrado, né, atual São Petersburgo, na região ali norte da Rússia, eles vão fazer uma grande manifestação de rua, né, onde eles assinam uma petição com mais de 150 mil assinaturas, né, pedindo ali mudanças sociais, mudanças como uma educação de qualidade, saúde de qualidade, trabalho de 8 horas diárias, não mais 14 a 16 horas, né? Pediam também uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma nova Constituição para a Rússia, né? Sufrágio universal. Professor, o que é sufrágio universal? Gente, sufrágio universal significa todo mundo vota, né? Sufrágio universal é todo mundo, a partir de um certo critério, ele pode votar, né? Isso já tinha sido defendido, já acontecia na França, por exemplo, quando ocorreu a Revolução Francesa. Talvez a França seja o primeiro a falar em um sufrágio universal, né? Masculino no caso, né? Então a Rússia tem todas essas reivindicações. E o czar, né, que é imperador, Nicolau II, ele envia tropas para essa manifestação e acaba matando milhares de pessoas. Aí é o chamado Domingo Sangrento, que na verdade, ao invés de acabar com as manifestações, só vai aumentar essas manifestações, certo? Vamos ver mais o que aqui que a gente pode ver. E aí, esse Domingo Sangrento, na verdade, vai aumentar a pressão. Nessa pressão, o czar ele acaba recuando, ele acaba criando alguns direitos para a população russa, né? Eles acabam dando um poder maior de voto aos russos, voto ali principalmente para outros setores, como deputados, senadores e tudo mais, né? Ele cria a Assembleia Nacional Russa, legalizou os partidos. Lembra que o partido Bolshevik, Menshevik, que se dividiu ali do Partido Operário, ele vivia na clandestinidade, mas a partir dessas revoluções eles acabam sendo permitidos, né? Ele acaba legalizando, ou seja, o czar ele sente a pressão e ele acaba recuando e dando alguns direitos a esse movimento, certo? E aí a gente tem aqui agora a Revolução Bolchevique de 1917, né? Na página aí 52, né? A crise continuava, né? Ele consegue dar uma segurada de 1905 a 1917, só que em 1917 a Rússia ela continua com um problema muito grande, econômico, social, fome, miséria, preços altos, falta de industrialização, né? E a Rússia, para acabar de complementar, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Lembre que a gente viu a Primeira Guerra Mundial no último assunto. No assunto lá atrás a gente viu a Primeira Guerra Mundial e a Rússia faz parte da Tríplice Entente, né? A Tríplice Entente, os três principais países ali da Tríplice Entente era França, Inglaterra e Rússia. Então a Rússia faz parte dessa Tríplice Entente, né? E a Rússia está com problemas internos, né? A população quer a saída da Rússia da guerra. Por quê? Porque a população está passando fome, situação muito difícil, crise econômica, gastos muito altos, mortes, né? Os soldados russos iam para a guerra muitas vezes sem armamento algum, ou até mesmo sem roupas adequadas para ir para a guerra, sem uniforme adequado para ir para a guerra. E você está tendo seu povo passando fome. Então o povo reivindica que a Rússia saia, que o casal saia do conflito, né? Tire a Rússia do conflito e resolva os problemas internos da Rússia. Essa era a grande reivindicação, principalmente dos bolcheviques, né? Essa crise aumentou a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, mortes, milhões de russos, que a gente falou agora, né?
o czar ele mantém a Rússia na guerra, apesar das reivindicações, ele mantém a Rússia na guerra, mantém a Rússia no conflito. Isso gera insatisfação popular, não é isso? E você tinha ali uma busca pela essa paz, né? Por melhores salários, por paz, por questões melhores trabalhistas. Tudo isso com a Rússia ainda no conflito, né? E aí em Petrogrado, em fevereiro de 1917, em Petrogrado, você vai ter uma grande manifestação. Vocês percebem que a cidade de Petrogrado, que se chama atualmente São Petersburgo, né, era a cidade ali onde se tinha as maiores manifestações. Só que essas manifestações elas vão acabar se espalhando por toda a Rússia, né? Vai se espalhar por toda a Rússia. Em 1917, o czar ele renuncia, ele não tem apoio, o czar Nicolau II. Ele acaba em fevereiro de 1917, ele acaba renunciando, né? Assume o poder um governo provisório. Esse governo provisório era os Menkeviks que vão ter o poder desse governo provisório, né? Os Menkeviks e os liberais, ou seja, não eram tão radicais quanto os bolcheviques, não queriam tantas mudanças contra os bolcheviques, tanto que os Menkeviks, que significa minoria em russo, eles não retiram a Rússia da guerra, que era uma das maiores reivindicações do povo, dos operários e dos bolcheviques. Era uma das maiores reivindicações, era que eles tirassem a Rússia da guerra. Os Menkeviks, quando assumem o governo provisório, mantêm a Rússia na guerra. Então isso vai continuar as revoltas, vai continuar as reivindicações, né? Vão se formar os chamados sovietes, né? Sovietes era um grupo ali que se formava, era a junção de operários, camponeses, militares insatisfeitos que se uniam em várias cidades da Rússia, formando os chamados sovietes. E os bolcheviques passam a apoiar esses sovietes, né? Então as manifestações elas continuam. O problema continua, principalmente Lenin volta, né? O Lenin, que era o líder dos bolcheviques, que acabou ali a partir de 1905, ele acaba sendo exilado na Suíça. Ele ficou na Suíça durante um tempo. Ele foi expulso pelo Nicolau II da Rússia e ele fica um tempo ali exilado na Suíça. Ele volta, quando ele volta ele organiza, ele lidera esse movimento dos sovietes e dos bolcheviques, né? E ele vai vir com um lema lá, que era o lema da revolução, né? Que era paz, terra e pão. Paz para saída da guerra, terra, porque eles queriam a divisão, a reforma agrária. Lembre que existiam muitos camponeses sem nenhum pedaço de terra que eram explorados pelos aristocratas, né? E pão, comida, né? Lembrem que a galera passava fome nesse período. Então esse vai ser o lema da revolução: paz, terra e pão, certo? E Lenin vai liderar esse movimento dos sovietes junto com os bolcheviques, né? E aí você tem em outubro, se eu não me engano aqui, dá uma olhadinha só para ver aqui no... Lenin volta, né? Em julho de 1917, os bolcheviques levaram milhares de pessoas. Em 1917 existe uma outra grande manifestação em Petrogrado, mais uma vez, atual São Petersburgo, né? Ocorre mais uma reivindicação, mais um movimento, mais uma manifestação, né? E é reprimido com violência pelos Menkeviks, pelo governo provisório, né? E isso aí só vai intensificar o movimento revolucionário, né? Quanto mais repressão eles sofriam, quanto mais violência esse movimento de manifestação sofria, mais ele crescia, né? Com o passar do tempo, aqui na página 53, com o passar do tempo, o revolucionário radicalizou. Grande parte dos grupos populares aderiu à proposta dos bolcheviques, que todo o poder deveria ficar sob controle dos sovietes. Lembre que os sovietes era quem? Os sovietes eram a junção dos operários com os camponeses, né? Com alguns militares descontentes e liberais ali que estavam descontentes com a situação. Então o movimento ele se radicaliza, né? Eles realmente vão pegar em armas, vão fazer realmente uma revolução, né? Um processo de verdade revolucionário, certo? Em 25 de outubro, uma revolta geral ocorrida em Petrogrado levou à tomada do Palácio de Inverno. Gente, o Palácio de Inverno é o palácio do imperador. Você tinha naquele momento ali um imperador temporário, que era indicado pelos Menkeviks, e o Palácio de Inverno é o centro do poder russo. E eles vão tomar, os revolucionários tomam esse Palácio de Inverno. Então, lembrem que os símbolos de poder, quando eles são tomados, é o símbolo da força de uma revolução. Na Revolução Francesa, por exemplo, o grande símbolo da força dos revolucionários foi a tomada da Bastilha, né?
que era uma prisão dos inimigos do rei, né? E na Rússia você tem a mostra da força do poder revolucionário é a tomada do Palácio de Inverno, né? Lá em... Olha aí, o primeiro-ministro do governo provisório, Alexander Kerensky, refugiou-se na embaixada dos Estados Unidos, ou seja, ele fugiu e pouco depois ele fugiu da Rússia realmente, né? Outros ministros foram presos, né? Então realmente o movimento ele se radicaliza, ele realmente toma o poder, né? Simultaneamente a cidade de Smolny realizou o segundo congresso dos soviéticos russos, no qual Lev Trotsky, responsável pelo comitê militar, anunciou que o governo tinha caído. Outro cara muito importante aí vai ser o líder do Exército Vermelho, Trotsky, né? Você vai ter três caras muito importantes. Um não vai se falar agora porque ele vai participar da Segunda Guerra Mundial, que é Stalin. Mas você tem aí três caras aí, dois a gente falou muito aqui, que é Lenin, o líder, né, desse movimento, e o líder do Exército Vermelho, que vai ser muito importante, o Exército Vermelho, principalmente na Guerra Civil Russa, né, que é Trotsky. Trotsky é o líder do movimento. Trotsky, depois que vai ser assassinado a mando de Stalin, né, isso aí a gente vai ver depois, lá no México, ele se exilou no México, fugiu para o México, né, e na verdade, a mando de Stalin, ele acaba sendo assassinado no México, mas isso é coisa para depois, né. Os bolcheviques no poder, né? 17 de novembro de 1917, os partidos reuniram-se para a eleição dos membros da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, você teve uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, só que dos 36 milhões de votantes, apenas 9 milhões votaram no partido dos bolcheviques, então eles não tiveram maioria. E aí o que é que eles fazem? Eles mostram a parte mais dura aí, eles fecham o Congresso e instauram uma ditadura, a ditadura militar. Você vai ter uma ditadura... militar não, uma ditadura comunista aí no caso, né? Você fecha o Congresso porque não tem o voto da maioria. Sob a liderança de Lenin, que é assumir a presidência da recém-criada República Socialista Federativa Soviética Russa, o governo revolucionário procurou instaurar a paz para controlar a situação interna e reestruturar a economia do país. Para isso, os russos saíram da Primeira Guerra Mundial. Lembra disso? Era a principal reivindicação russa, era a saída. O que mais o povo queria e o que mais os bolcheviques lutavam era para a saída da Rússia da guerra. A Rússia está passando por momentos difíceis. A guerra só aumenta essa dificuldade. Então a primeira atitude tomada por Lenin e pelo governo bolchevique é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A gente viu isso quando a gente viu a Primeira Guerra Mundial, que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial em 1917, né? O que poderia levar a Alemanha à vitória, mas só não leva a Alemanha à vitória porque os Estados Unidos entram na guerra. Os Estados Unidos entram no lugar da Rússia praticamente e aí desequilibra completamente a guerra a favor da Tríplice Entente. Certo? A gente já viu sobre isso. E aí a Rússia assina um tratado, né? Tratado de paz para sair da guerra, que é o Tratado de Brest-Litovsk, né? Esse nome lindo aí, né? Brest-Litovsk. E assim ele entrega algumas possessões, né? A Lituânia, parte da Polônia, né? Algumas regiões ali que eram possessões, a parte da Finlândia, que eram possessões russas, ele acaba entregando a esses países da Tríplice Aliança, né? A Itália, a Alemanha, Japão, né? E eles retiram a Rússia da guerra, que era a maior reivindicação. Fazem reforma agrária, ou seja, divisão das terras, né? Investem na educação de base, que foi muito importante também, né? Confisca os bens da Igreja Ortodoxa. Lembra que aquela parte ali, a Igreja Católica se tornou a Igreja Ortodoxa. Ele toma os bens, toma os bens da Igreja, né? Estatiza, uma coisa que é muito comum no comunismo ou no socialismo é estatizar, ou seja, você pega as empresas que é particular ou privada, os bancos privados, né, e acaba estatizando, ou seja, elas passam a ser do governo, né? Então ele vai estatizar empresas, vai estatizar companhias das linhas de ferro e tudo mais, ele vai acabar estatizando. É uma das características aí dos governos comunistas, né? Ou socialistas, que não é a mesma coisa, né? O socialismo é uma preparação para o comunismo, né? O socialismo ele prepara a sociedade para um comunismo. O comunismo seria uma sociedade sem classe, né? A Guerra Civil Russa, a gente viu isso ano passado. A Guerra Civil Russa, 1918-1921, página 54, né?
A situação ela fica complicada, ela continua complicada, melhora consideravelmente a partir do momento que Lenin faz algumas alterações. A situação econômica da Rússia ela dá uma melhorada, porque você vai aumentar a produção agrícola e aumentar a produção industrial que praticamente não existia na Rússia, né? Então isso vai melhorar bastante com a questão de Lenin. Só que existe uma contra-revolução, ou seja, a galera ali que não concorda com a revolução, ela está se unindo para acabar com a revolução. A gente vê isso em todos os lugares. Todo lugar que tem uma revolução existe um movimento contra-revolucionário, que é aquele movimento que tenta acabar com a revolução, que tenta fazer com que o país volte ao que era antes, né? Volte a ter os privilégios que tinha antes. E quem que vai se unir nessa questão aí? Muitos aristocratas, proprietários de terra que não concordavam com a reforma agrária, né? Outros países ali também não concordavam com a ditadura comunista. Estados Unidos, Inglaterra, França eram contra essa revolução comunista, socialista, né? E eles vão se unir, né? Eles vão se unir, donos de terras, empresários, né? E os antigos generais reorganizaram a tentativa de tomar o poder revolucionários. Apoiados pelas potências ocidentais, a Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos, desejavam sufocar a revolução e restaurar o capitalismo. Então eles queriam retornar com o capitalismo. Esse governo de Lenin, o governo dos bolcheviques, tinha características socialistas, características de um comunismo mais à frente. Então não era um governo capitalista. Então essa galera aí, né, que é os donos de terras, os empresários, que é a burguesia, né, os antigos generais, eles vão tentar retomar o capitalismo na Rússia, né? E para isso você instaura aí, eles criam a Guarda Branca, né, para lutar por essa contra-revolução, para tomar e acabar com a revolução, a chamada Guarda Branca, enquanto que do lado da Rússia você vai ter aí a formação do Exército Vermelho, um exército muito famoso que na Segunda Guerra Mundial vai ser muito atuante, né, sob a liderança de Stalin, né? Então esse Exército Vermelho, sob a liderança de Trotsky, cara muito importante aí, principalmente na questão militar, eles vão se formar esse Exército Vermelho, né? De um lado, a Guarda Branca reprimia aqueles que eram a favor da Revolução, e do outro lado, o Exército Vermelho torturava e matava aqueles que eram contra a Revolução. Então realmente virou uma grande guerra civil, né, que foi de 1918 a 1921, né? O Exército Vermelho acaba vencendo, né? Vai ter uma importância aí. Onde é que Lenin e os bolcheviques vão conseguir mudar a situação econômica da Rússia? Quando eles criam a NEP, né? Que é a nova política econômica. Essa nova política econômica, na verdade, vai aumentar a produção industrial, vai aumentar a produção agrícola e vai melhorar a situação econômica da Rússia, fazendo com que a Rússia vá se tornar lá na frente até uma potência, principalmente uma potência bélica, né? Onde a gente vai ter lá na frente a chamada Guerra Fria, uma guerra ideológica entre Estados Unidos, capitalismo, e União Soviética, né? A União Soviética com o lado defendendo aí o socialismo, certo? Então você tem aí melhorias, né? Os camponeses passam a poder vender os seus excedentes, né? Permitiu-se ainda que os salários nas fábricas passassem a ser pagos de acordo com a produtividade, uma coisa que não acontecia, né? Você produzia bastante e ganhava muito pouco, então ele permite que os salários sejam pagos por produtividade. Isso aumenta a produtividade, né? Quando você é estimulado, quando o trabalhador é estimulado a produzir mais, porque se ele produz mais, ele ganha mais. É lógico que isso aumenta a produção, isso aumenta a produtividade industrial. Isso vai acontecer, esse aumento da produtividade industrial, né? O aumento da produtividade agrícola também, até porque os camponeses são permitidos a vender os seus excedentes, coisa que não acontecia no governo do czar Nicolau II ou no governo provisório, né? Isso dá uma melhorada em relação à economia russa. Naquele momento, a economia russa, que passava por grandes dificuldades, acaba dando um suspiro, e isso populariza o governo de Lenin, o governo da Rússia, né? O surgimento da União Soviética, e aí surge a União Soviética em 1923, né? Você cria a União das Repúblicas Socialística Soviética, né? União da República Socialista Soviética,
União Soviética, URSS, né, que vai ser aí, vai durar até 1992, 91, 92, quando ocorre o fim da Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim. Depois vem o fim da União Soviética, né, perde algumas possessões. A União Soviética tinha um grande território, continua tendo um grande território. A Rússia ainda é o maior país em termos de território, ainda é o maior país do mundo em termos territoriais, né? O Brasil é o quinto, né? Mas você cria aí a União Soviética, né, com partes ali da Ucrânia, Bielorrússia, repúblicas da Ásia Central. Até hoje ainda existe situações de... Como é que eu posso dizer? Até hoje ainda existe resquícios desse período de dominação de alguns territórios, né? A Chechênia, por exemplo, que é um território ainda relacionado à Rússia, é um território que tenta a liberdade até hoje, né? Então ainda tem atentados terroristas e tudo mais em busca dessa liberdade. Então ainda há resquícios dessa dominação da União Soviética. E aí é criada a União Soviética em 1923. Vai surgir posteriormente, aí, que não fala aqui no assunto, um cara chamado Stalin, muito importante. Stalin vai ser um dos caras aí que vai entrar para a história, para muitos como um grande vilão, para outros ainda endeusado. Não entro nessa seara aí de se é herói, se é vilão, mas é um cara que vai ser muito participativo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né? Vai ter uma participação ali, juntamente acordos com a Alemanha de Hitler e tudo mais, e a gente vai ver isso mais à frente. Acho que lá na terceira unidade a gente acaba dando uma olhadinha aí na Segunda Guerra Mundial, que vai ter participação da União Soviética. Então essa União Soviética, ela vai durar, com esse nome, né? Ela vai durar de 1923 a 1991, vai ter uma grande participação aí na Guerra Fria, que é uma guerra ideológica, certo? Gente, finalizando aqui o assunto, né, a gente vai aí para a página 55. Na página 55 você tem a atividade aí, ó, sistematizar. Por favor, façam essa atividade de sistematizar, certo? Esse vídeo tá dentro ali de 27 minutos, né? Como a gente tem 40 minutos de aula, podem começar a fazer, né? E na próxima aula, então se vocês vão ter esse tempinho para fazer, na próxima aula eu vou corrigir. Nossa próxima aula é quarta-feira que vem, não é isso? Então, na próxima quarta-feira eu vou corrigir primeira, segunda, terceira e quarta questão. Podem começar a fazer agora, certo? Vocês têm aí praticamente 10 minutos de aula, então dá para iniciar. Qualquer dúvida pode perguntar no particular, ok?